o desespero já toma conta. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu abrir um inquérito para investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Eles estão tentando de todas as formas. O ex-presidente Jair Bolsonaro também deve prestar depoimento. Mas isso só mostra que estão com medo do que vai acontecer em breve. Você acha que o governo brasileiro não está preparado para enfrentar uma situação dessa? Porque nunca enfrentou nenhum governo, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que é acostumado a não ter, por motivos óbvios, né, mas não ter ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que vem algo forte e eles não saberão como reagir. Nesta segunda-feira, o Brasil testemunhou mais um episódio que escancara o desequilíbrio institucional no país. PGR pede abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Procuradoria cita postagens em redes sociais e entrevistas a veículos de imprensa dadas pelo deputado onde há um manifesto tom intimidatório contra agentes públicos. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro. E o processo foi entregue novamente a Alexandre de Moraes. O motivo? Declarações feitas nos Estados Unidos que a PGR considerou como coação contra autoridades brasileiras. Mas a pergunta que ecoa é: até onde vai esse cerco à oposição? Eduardo Bolsonaro viajou ao exterior com a missão de denunciar o que chamou de perseguição política no Brasil. E como retaliação, Moraes e a PGR se uniram para abrir um processo contra ele. E sabe o que é mais absurdo? Moraes é vítima, relator, investigador e poderá ser juiz desse caso. Isso levanta uma dúvida séria. Onde está a imparcialidade? Desde 2019, a família Bolsonaro vem sendo alvo de investigações, censuras e medidas extremas. Agora, até declarações feitas fora do país passam a ser criminalizadas. Senadores e deputados, em sua maioria, silenciam por medo. E a população acompanha dia após dia a erosão da liberdade de expressão e o avanço de um sistema cada vez mais centralizado. Não se trata de defender nomes ou partidos, trata-se de defender um princípio, o da democracia verdadeira. Oposição não é crime. Denunciar abusos não deveria ser motivo de perseguição. Acompanhe essa entrevista de Eduardo Bolsonaro de ontem, 26 de maio. Eles acordaram quando o Marco Rubio disse que estava analisando e que há uma grande chance de se sancionar o Alexandre de Moraes. E a partir daí, eles começaram a tentar fazer alguma coisa. Só que eu vejo que já é tarde demais. Até porque hoje o Procurador-Geral da República jogou uma pá de cal em qualquer possibilidade do Trump não sancionar o Moraes. Porque o Procurador-Geral da República corrobora aquilo que nós sempre falamos, que o Brasil vive um estado de exceção, que o judiciário não segue as leis, ele segue o vento político. E o Trump sabe melhor do que ninguém desse tipo de coisa, porque ele sofreu na pele aquilo que os americanos chamam de lawfare, o ativismo judicial. Então eu acho que nesse contexto todo a gente está muito próximo de que Alexandre de Moraes seja sancionado, bem como, sim, né, já vejo matérias da imprensa também dando conta disso, os escritórios de advocacia dos parentes e pessoas próximas do Alexandre de Moraes sejam também analisados pelo State Department para saber se são merecedores ou não dessas sanções. Faz muito tempo já que esses abusos ocorrem. Eu acho engraçado porque quando o ministro Barroso confessa publicamente de que enquanto presidente do TSE ele cooperou, pediu, na verdade, né, a intervenção de autoridades americanas na nossa eleição, ninguém considerou isso daí abuso, né? Ninguém considerou isso daí interferência. Quando a esquerda saiu pelo mundo afora gritando Lula livre, falando que ele era vítima de uma perseguição e etc., pelo Poder Judiciário brasileiro, ninguém considerou isso aí interferência. Então como é que o meu trabalho aqui pode ser considerado interferência? Eu não consigo ver, né, que o governo Trump volte atrás naquilo que disse o secretário de Estado Marco Rubio, onde provavelmente o Alexandre de Moraes ele será sancionado. E eu acho, inclusive, que ele vai ser sancionado a título de dar o exemplo, uma punição exemplar, para desencorajar outras pessoas a fazerem o mesmo tipo de coisa contra empresas americanas ou invadir a jurisdição norte-americana ou mesmo violar direitos humanos.
Eu não vejo essa possibilidade acontecendo, porque já há o aval. Quando o Marco Rubio, quando o secretário de Estado fala publicamente que ele provavelmente vai sancionar alguém, é porque ele já tem um aval de outras autoridades. Eu lembro, durante o governo do presidente Bolsonaro, determinadas medidas, não é só o presidente tomar a decisão, aquilo tinha que ser construído, né? O MJ tem que dar ok, o ministro da Defesa tem que dar ok, o GSI tem que dar ok, para depois ir para a mesa do presidente. E hoje em dia, eu acredito, né, que esteja sobre a mesa do Trump a sanção do Alexandre de Moraes, a ordem executiva para sancioná-lo. Então eu vejo que há muito pouco espaço, para não dizer quase nenhum, ainda mais depois do dia de hoje, onde eu ainda tenho que postar o vídeo em inglês que eu fiz e vou mandar para todas as autoridades americanas que eu conheço, dando conta de que o Procurador-Geral da República agora acaba de mudar de versão e dizer que eu mereço ser investigado, né, que eu mereço talvez ser punido, condenado a mais de 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu realmente estou vendo que cada vez mais o STF não, né, porque não são todos, o Alexandre de Moraes e a sua equipe vai se desesperar. E agora, eu acho que, com a clareza de que esse momento se aproxima, os policiais federais que porventura venham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes ou do Paulo Gonet para achacar, para extorquir, para extorsionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira aqui dos norte-americanos. Já que está ventilando essa ideia dentro da Casa Branca, inclusive dentro do Congresso Nacional Americano. Os deputados, por exemplo, Maria Elvira Salazar, junto com Richard McCormick, né, da Flórida e da Geórgia, já escreveram cartas abertas pedindo ao presidente Trump para que ele sancione o Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky. O senador Mike Lee, de Utah, pessoa muito próxima do Elon Musk também também se posicionou da mesma maneira nas redes sociais. Então esse movimento está acontecendo há muito tempo. Eu já fiz várias reuniões dentro da Casa Branca, junto comigo esteve o Paulo Figueiredo, algumas outras pessoas que não vêm ao caso aqui falar, e então é por isso que eu posso falar com propriedade, está muito maduro, né? O erro do Alexandre de Moraes foi tirar a gente para chacota, é o que eu falo, a arrogância dele está na base da ruína, né, do Alexandre de Moraes, que depois que isso tudo acontecer, eu não vejo o Alexandre de Moraes com o mesmo ímpeto e a mesma força para tocar adiante essa arbitrariedade. Porque aquele que é sancionado também tomam as chamadas sanções secundárias quem se relaciona com eles. Então, qualquer tipo de contrato, né, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de atitude que o Alexandre de Moraes tome em conjunto com outras pessoas, essas outras pessoas também podem sofrer as mesmas penalidades do Alexandre de Moraes. Isso é um processo que não é da noite para o dia, com certeza leva algum tempo. Basta você ver que todo mundo bate a porta aqui do governo Trump pedindo uma ajuda, seja para libertar reféns do Hamas, seja para tomar algumas decisões com relação à guerra da Rússia com a Ucrânia e vários outros assuntos. Então o mundo inteiro está aqui nos Estados Unidos. Eles certamente não agiram antes porque eles estão envolvidos em vários conflitos pelo mundo. Mas graças a Deus nós conseguimos conquistar esse espaço para que seja dada uma atenção ao caso brasileiro e também chamando a atenção que existe muito interesse americano sendo violado. Como eu disse, né, um cidadão americano ser impedido uma ordem de prisão contra essa pessoa porque ela tuitou algo, já seria grave demais censurá-la, derrubar as suas redes sociais, quanto mais prendê-la. Então o americano ele está olhando, ele está, como é que é isso daí? É isso mesmo? E a gente fala, é isso mesmo, e não precisa acreditar na gente não. Olha aqui, matérias da imprensa, olha aqui, depoimentos, audiências públicas dentro do Congresso Brasileiro e etc. Então esse é o caldo todo que está botando adiante as sanções contra o Moraes. E na contrapartida, eles estão querendo dar a narrativa de que eu sou uma pessoa trabalhando para beneficiar exclusivamente o meu pai, o Jair Bolsonaro. Talvez querendo ensaiar uma prisão preventiva contra o presidente Bolsonaro. Vamos ver aí. Eu acho que se eles forem por esse caminho, dobrar a aposta mais uma vez, isso vai complicar ainda mais o caso deles. Se eles estão achando que vão me pressionar, que eles vão me caçar, podem me caçar, Lindbergh Farias. Eu aceito, inclusive, um debate ao vivo com você, com Vossa Excelência, né? Porque não tem como eu retornar atrás. Vocês podem apelar para o que for. Isso só vai aumentar o tamanho da ação que a gente pode implementar contra vocês a partir daqui.
né, que eu acredito, não falo pelo governo americano, né, mas que eu acredito, conhecendo, acompanhando um pouquinho, né, o estilo do presidente Trump, eu acho que isso aí só vai piorar o problema para eles. Porque vejam só, imaginemos o seguinte pensamento absurdo. Imagina que o Trump chegue lá e contradiga todas as autoridades americanas e diga o seguinte: não, o Alexandre de Moraes não é merecedor de sanção. O que ele fez com o Elon Musk está certo, prendeu o Jason Miller está certo, chutar a Truth Social Rumble do Brasil está certo, enfim, cancelar o passaporte de Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Paulo Figueiredo está certo, e inclusive agora está certo mandar o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil e responder a 12 anos de cadeia, porque ele estava muito colado aqui com autoridades americanas aqui, pessoas que eu conheço. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É muito mais provável que seja cumprida a palavra, o prognóstico do secretário Marco Rubio, e que ele seja sancionado. E, de fato, ao que parece, os escritórios de advocacia das esposas, né, do Alexandre de Moraes e de outros familiares, pessoas próximas, eles também estão sendo mapeados. Não existe bobo nesse jogo. Ninguém entra numa aventura. Ai, é o filho do Bolsonaro, gosto muito do Bolsonaro, vamos ouvi-lo e o que ele tem a dizer e vamos fazer o que ele está dizendo. Não é assim que a banda toca. A gente apresenta prova, a gente apresenta relatório, a gente faz reunião, a gente vai de um lado, vai de outro, pega a opinião de um, opinião de outro. E foi quase que unânime todas as pessoas com quem a gente conversou aqui nos Estados Unidos ficarem perplexas com a atual situação da democracia brasileira. Vai acabar aquele tempo em que eles podiam fazer o que eles bem entenderem. Porque eu tenho certeza que autoridades brasileiras podem ainda virar esse jogo na medida em que olharem para o lado e imaginarem que aquele caminho do Alexandre de Moraes, se for seguido por elas também, elas vão ter o mesmo destino. E ninguém quer ter conta bloqueada, a impossibilidade de abrir uma conta bancária, a impossibilidade de ter uma conta no e-mail do Yahoo. Ninguém quer isso para si. Então o que a gente está pedindo é apenas a volta da normalidade no Brasil. Se for necessário, né, a gente sancionar essas autoridades violadoras, a gente vai trabalhar para isso. Espero que o governo americano continue nos ouvindo. E Deus queira a gente esteja diante de dias melhores no Brasil. O deputado, falando sobre a sua licença parlamentar que vai até o final de julho, o senhor vai voltar ao Brasil? Essa é uma pergunta que, para responder, depende de vários fatores. Eu só posso retornar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não estiver mais tão fortalecido. Senão eu volto para aí e fico debaixo do cabresto dele. Ele vai continuar me ameaçando, a depender do que eu faça. É o que ele faz. O Alexandre de Moraes ele tem tido uma atividade mafiosa perante, né, ocupando a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Que história é essa? Ele manda a Polícia Federal ir na casa do prefeito, pai do presidente da Câmara, Hugo Mota. E aí o Hugo Mota, poxa, fica numa situação delicada. Ele chega e interroga o Mauro Cid, quando está escrito na lei aprovada pelo Congresso Nacional de que o juiz não pode participar da delação premiada da testemunha. Está dizendo lá, né, que ele não pode coagir as testemunhas. Olha o que ele fez com o Aldo Rebelo essa semana. Olha o que ele fez com o general Gomes Freire. Não tem muita diferença você imaginar que uma pessoa do PCC ou do CV, se tivesse sentado na cadeira de ministro do STF, teria uma conduta semelhante ao do Alexandre de Moraes. Será que os pares dele não estão vendo isso? Será que as pessoas no entorno dele não estão vendo isso? Eu até não ficaria surpreso se o PGR tenha colocado adiante esse inquérito contra mim, pressionado pelo Alexandre de Moraes. Porque, de fato, ele não tem limites. E quem é também um dos coautores e comparsas disso tudo é o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que não pautou nenhum dos diversos pedidos de impeachment para cessar com esses inquéritos absurdos. A gente tem que acabar com esses inquéritos. A gente tem que anistiar as pessoas do 8 de janeiro e até outras mais. Tem que ser dada a oportunidade para o Congresso ter o seu livre desenrolar das suas atividades, a harmonia entre os poderes, poxa. Eu, Cabo Gilberto e Marcel Van Hatten, 3 deputados federais investigados pela Polícia Federal por crimes contra a honra cometidos a partir da tribuna da Câmara dos Deputados. Será que eles acham mesmo que a gente vai assistir isso tudo calado? Que não vão se levantar pessoas para trabalhar, para quebrar a cabeça e ver como é que a gente pode parar elas?
eu não vou parar. Podem caçar meu mandato, podem caçar meu salário, podem me condenar no Brasil. Vocês só estão dando mais força e sedimentando a minha condição de perseguido político. Não adianta nada o Congresso hoje em dia debater, às vezes até conseguir aprovar uma lei boa, e aí vai um partido qualquer, um partideco, entra no STF e derruba a lei. Isso daí não é democracia em lugar nenhum no mundo. Existe uma disfunção nesse organismo chamado Brasil ocorrendo há muito tempo. A gente não pode permitir que isso tudo daí aconteça. Então a minha pauta aqui é essa, né? Eu enxergo que após sancionado Alexandre de Moraes, a gente vai ver o ambiente político melhorando no Brasil e tendo a segurança de que eu possa retornar, né? Eu que não sou nenhum criminoso, nunca estive envolvido em nenhum processo de corrupção, nem sequer a fatos relativos ao 8 de janeiro, para que eu possa retornar e ser realmente um deputado federal ou me candidate no futuro a qualquer outro cargo, né? Não faz sentido eu retornar, sendo que o Alexandre de Moraes continue poderoso. Para finalizar, se ele botou há mais de 8 anos de cadeia o Daniel Silveira sem poder progredir de regime, porque ele fez um vídeo, imagina o que ele não faria comigo, sabendo que eu estou aqui trabalhando com autoridades de altíssimo nível para sancioná-lo. E você? Acha que o Brasil ainda vive uma democracia? Ou já estamos vendo o surgimento de algo muito mais perigoso? Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal.